Aristóteles nasceu em 384 a.C. em Estágila, na Macedônia. Filho de um médico, aos 17 anos foi enviado à Academia de Platão, em Atenas, onde estudou e produziu filosofia durante 20 anos. Aristóteles fundou sua própria escola, o Liceu, desenvolvendo na obra marcante antiplatônica. Depois da morte de Alexandre, Aristóteles passou a ser perseguido por ter colaborado na educação do imperador macedônio. Refugiou-se em Calcis, onde morreu em 322 a.C. De todos os grandes pensadores da Grécia Antiga, Aristóteles foi o que mais influenciou a civilização ocidental. Até hoje, o modo de pensar, de produzir conhecimento, deve muito ao filósofo. Foi ele o fundador da ciência, que ficaria conhecido como lógica. E suas conclusões nessa área não tiveram contestação alguma até o século XVII. Sua importância no campo da educação é grande, mas de modo indireto. Poucos dos seus textos específicos sobre o assunto chegaram aos nossos dias. A contribuição de Aristóteles para o ensino está principalmente em escritos sobre outros temas. Aristóteles publicou grande quantidade de obras de caráter didático destinadas ao público em geral, sob a forma de diálogo. A primeira edição da sua obra data possivelmente o final do século I e foi preparada por Andrônico de Rhodes, de quem não se sabe quase nada. Os textos aristotélicos ainda são agrupados de acordo com essa edição. Eu vou citar alguns, e as áreas específicas. Lógica, categorias da interpretação, primeiros analíticos, segundos analíticos, tópicos, refutações sofísticas, ciências naturais, do céu, da geração e corrupção, meteorologia, física e metafísica. Na área da ética, ética a Eudemo, ética a Nicômaco, Magna Moralia. Na área da psicologia, da alma, da sensação e do sensível, da memória, do sono e da vigília, dos sonhos, da adivinhação pelos sonhos, da extensão e brevidade da vida, da juventude e da velhice, da vida e da morte, da respiração. Biologia, investigação sobre os animais, das partes dos animais, do movimento dos animais, do modo de andar dos animais, da geração dos animais. Política, política e constituição dos atenienses. Crítica literária, retórica e poética. O início da metafísica de Aristóteles trata-se de um apanhado histórico com intenção filosófica. Na busca em compreender os princípios e as causas da realidade, Aristóteles identificou, por exemplo,
nos pré-socráticos milesianos a matéria como sendo causa do universo. Encontrou em Platão e nos pitagóricos os números e as ideias como uma forma determinante dos seres. Viu ainda em Anaxágoras, o nous como fim último de todas as coisas. Toda essa trajetória, na verdade, tem como fim buscar argumentos para sua própria etiologia ou estudo das causas. Aristóteles, assim, reuniu vários modelos existentes, sintetizando-os em sua própria teoria das 4 causas. São elas: a causa material, aquilo de que um ser é feito, a matéria dele; causa formal, a forma, a essência, a característica que determina e classifica os seres; causa eficiente ou motora, que é o princípio do movimento, aquilo que dá origem aos seres; e a causa final, que é a razão, o para que algo foi feito e existe. Para se compreender a etiologia aristotélica, é preciso conhecer a distinção que ele faz entre ato e potência. Ato é a forma assumida por um ser em um determinado momento, sua realização e atualização da potência, segundo um fim inerente ao ser. Potência é aquilo em que é possível algum ser se transformar em virtude desse fim próprio. Assim, uma semente é uma potência da árvore. Esta, ao realizar o fim do movimento, atualizou sua potência. Da alma, em latim, de anima, é um texto do filósofo grego Aristóteles de Estagira. É composto por 3 livros e não existem dúvidas acerca da autenticidade da obra. O objetivo de Aristóteles nesta obra é analisar os principais problemas respeitantes à alma, que é o princípio vital de todo e qualquer ser vivo. O livro 1 consiste em uma introdução e contextualização do tema abordado. O livro 2 apresenta análise sobre a relação entre alma e corpo, as faculdades da alma, nutrição e sensação. No livro 3, Aristóteles discute a imaginação e o pensamento, além das relações entre sensação e intelecto. E também neste tratado, mais especificamente no livro 3, que o filósofo apresenta sua influente teoria do intelecto ativo e do intelecto pacífico. Segundo o filósofo, ao considerar o conhecimento como se encontrando entre as coisas mais belas e dignas do maior valor, sendo uma das mais penosas do que outras, quer em virtude do seu maior rigor, quer em virtude de dizer respeito a coisas mais belas e elevadas, decidimos, devido a essas 2 mesmas causas, considerar toda a investigação respeitante à alma como sendo de importância fundamental. Tá pegando o quê? Depois volta. Tá pegando o quê? Bem sim, o vídeo. É o making off. Tá pegando o quê? É o making off. Eu tenho vergonha, brother. É sério, eu tenho vergonha de sair na televisão. Vai, pois diz Essa aí. televisão não é, dá até show. Testando, vai, treina. Treina, cara. Vai que nós vamos aparecer na semana de psicologia. Aristóteles nasceu em 384 a.C. em Estagira, na Macedônia. Aos 17 anos foi enviado à Academia de Platão em Atenas, onde estudou e produziu filosofias durante 20 anos. Depois da morte de Alexandre, refugiou-se em Calcis, onde morreu em 322 a.C. Foi ele o fundador da ciência que ficaria conhecido como lógica. E suas conclusões nessa área não tiveram contestação até o século XVII. Sua importância no campo da educação também é grande, mas de modo indireto. Poucos de seus textos específicos sobre o assunto
chegaram aos nossos dias. A contribuição de Aristóteles no ensino, não entendi mais nada, aí fudeu. Passando meu bigode bem nada. Não, pensei que tu tava gravando, não escutei a zoada. Não, é sério, não escutei não escutei a zoada. A contribuição de Aristóteles para o ensino está principalmente em escritos sobre outros temas. Aristóteles publicou